Olá, estudante da Rede Municipal de Anápolis. Estamos começando mais uma aula aqui pelo SEAD. É um prazer receber você aqui mais uma vez. Meu nome é professora Raquel Ferraz e eu estarei aqui com você com o componente curricular de língua portuguesa, numa das modalidades que estamos trabalhando agora de gamificação, ou seja, fazendo atividades lúdicas, jogos e que contemplem aí as habilidades que você está trabalhando em sala de aula. Nós estamos aqui dando continuidade, né? A nossa primeira aula, que foi o Poetizando, nós estamos no Poetizando mais uma vez, e agora nós vamos trazer os conceitos e as características através de um jogo sobre o que é poema. Se você perdeu a nossa última aula, acesse o nosso canal, procure aí nas nossas listas esse vídeo que falou sobre poemas, né? E que você possa aproveitar essa aula que foi feita com muito carinho para você. Não esqueça de se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar, divulgar para o máximo de pessoas que você conheça, para a gente partilhar todo o conhecimento que está sendo aqui trabalhado com você. Começando a nossa aula, vamos ao nosso desafio de hoje. Qual seria o nosso desafio de hoje? O nosso desafio de hoje é: você sabe quais as características do gênero poema? Tudo que você tem estudado sobre o poema te faz destacar aí pontos importantes que aparecem no texto toda vez que você lê? É um gênero textual particular, é um gênero textual que nem todas as pessoas se sentem confortáveis em ler ou estudar sobre ele, mas que faz parte do nosso currículo e que faz com que a gente também conheça essa nova modalidade de texto e que está aí presente nos nossos concursos, em avaliações. Então, é importante que a gente conheça, mesmo que a gente não tenha tanto afeto como a professora que tem pelo poema. Então, vamos dar continuidade? Já vimos o nosso desafio, vamos ao nosso jogo, onde nós vamos trazer essas características. Então, na tela para você, hoje com uma novidade, se você quiser acessar este jogo, você pode olhar aí o QR Code na sua tela e acessar o jogo para jogar aí. Pode pausar e começar aí jogando esse jogo com a gente. Para a gente iniciar, vamos colocar aqui o começar. A professora está dormindo. Qual o propósito de um poema? Temos três opções: é entreter o público, expressar sentimentos ou informar o leitor. Se você prestou atenção na nossa última aula, os poemas estão muito vinculados às nossas emoções, aos nossos sentimentos. Então, o poeta vem para trazer para a gente a expressão de sentimentos. Vamos ver se você vai acertando aí junto com a gente. O poema é um texto literário, não literário, ou ele somente é um texto informativo? Pelo que a gente já viu sobre características de poema, ele não é um texto informativo e ele também não é um texto não literário. Ele é um texto da literatura, né? Ele vai trazer para a gente muitas discussões que abordam os sentimentos, a expressão daquela pessoa em relação a alguma experiência já vivida ou vista, né? Dando continuidade. Ah, nós não marcamos, né? A professora falou e não marcou. É o literário. Número 3. Que nome recebe as frases escritas em um poema? Cada frase que compõe um poema. O poema tem uma estrutura particular, né? Uma estrutura visível, porque você vê lá os espaços entre as estrofes e qual é o nome que recebe cada frase, cada linha que compõe as estrofes. Nós chamamos de versos. Se você respondeu versos aí antes de mim, parabéns. As pessoas que escrevem poemas, eles são chamados de escritores, de falantes líricos ou eles são chamados de poetas? Isso mesmo, são chamados de poetas. Não deixam de ser escritores, mas a fala que se remete a eles sempre é de que eles são poetas, né? Ao escrever poemas, nós usamos uma linguagem chamada linguagem especial, linguagem figurada ou linguagem formal. Ixi, professor, por mais que tenham palavras difíceis no nosso poema, a linguagem usada é sempre a linguagem figurada. Você vai ver muito em poema comparações, né? De coisas que nós temos no dia a dia, mas que nos remetem à construção das palavras. Então, isso vai ser marcante. Os elementos de um poema são início, desenvolvimento e final, versos, rimas e estrofes, ou rima, versos e fim. É essa do meio, né? Versos, rimas e estrofes. É a composição básica de um poema.
Agora vai dar assim, vamos dar uma estreitada aí na técnica do poema. Quais as rimas que existem? Existem rimas assoantes e consoantes, rimas livres ou todas elas, assonante, consoante e livre. Se você não sabe essa resposta, tranquilo, porque já que eu trouxe isso no texto, eu vou trazer para você também como resumo final o que que é uma sílaba, né? O que que é uma rima assonante, consonante e livre. Então, no poema tem as três. As três são utilizadas em poemas, tá? A assonante, consonante e livre. Tem a ver com uma questão do projeto da projeção das rimas finais, né? Como elas se apresentam, aí tem esses nomes. Nome dado a um conjunto de versos. Agora são os versos. As frases nós vimos que são, cada uma daquelas linhas são os versos. E o conjunto desses versos nós chamamos de estrofes. Número 9, para a gente estar quase acabando, são 13, 9. O que é poema? Nós fizemos essa pergunta na primeira aula. O que é poema? São obras de arte? São obras fantásticas? Ou são obras escritas? E aí, o que vocês acham que são? Artes, fantásticas ou escritas? Tá em dúvida? Tá? E aí, Rosângela, você sabe a resposta dessa? O que é poema? É uma obra de arte, é uma obra fantástica ou são obras escritas? Obras escritas, a Rosângela disse, ela tá certinha. São obras escritas, não são obras de arte e não são obras, né? Eu até esqueci o que era a palavra. Obras fantásticas. São obras escritas. Número 10. O que é um verso? Conjunto de rimas? É um conjunto de orações e frases curtas? Ou é um conjunto de parágrafos? O verso, cada verso, nós sabemos que o verso é um conjunto de orações e de frases curtas. Então, é o que compõe um verso. Eu não respondi de novo. Me ajuda aí, Rosângela. A professora aqui tá meio desligadinha. Número 11. O que é uma estrofe? Agora, lembra? A estrofe é aquele conjunto de versos, né? É cada conjunto de versos que a gente vê separado por um espaço no poema. Número 12. Opa, pulei. Número 12. O que é rima? Repetição de parágrafos, repetição de versos ou repetições de sons finais? Sons, né? Rima tá ligado a som. Então, sons finais. E a última, sobre essa questão do poema, o que é linguagem figurada ou também chamada de metafórica? É uma linguagem que se repete constantemente? É uma frase ou oração expressada com uma linguagem distinta que dá sentido às palavras? Ou é uma linguagem literária? E aí? Professora, eu fiquei em dúvida entre a frase que está no rosa e a frase que está no azul. O que você acha? É uma linguagem literária ou é uma linguagem que expressa aí uma linguagem distinta que dá sentido às palavras? Qual delas que você acha que é? Rosângela também está aqui com a carinha de dúvida. Ficamos aqui. Se a gente errar, não tem importância. A gente volta e coloca a frase certa. Vamos colocar rosa para a gente ver se é ela? O que vocês acham? É ela, tá? É aquela que vai dar sentido, ela vai brincar com as palavras e vai dar sentido para a gente sobre o que está sendo construído na composição do poema. Voltando aqui para nossa atividade. Deixa eu voltar. Opa. Ele deu uma bugadinha aqui, mas já passou, já passou. Vamos aí, ó. Tela para vocês. O que nós aprendemos então? Que o poema tem rimas, essas rimas podem ser consoantes, rimas consoantes são consideradas mais ricas e elaboradas que as rimas toantes, e aí vem a definição do que é uma rima toante e uma rima consoante. Lá no texto, lá na atividade, nós vimos a expressão assonantes, que é o mesmo que toantes. O que são essas rimas? Quando há semelhança de som vocálico entre as palavras dos versos finais. Então, ele dá um exemplo aí, ó. Casa, asa. É a terminação final aí, ó. Forma uma rima toante, ou também chamada de assonante. O que são as rimas consoantes? São aquelas que ocorrem quando há semelhança tanto no som vocálico quanto no som consonantal das palavras finais. Aí ele dá exemplo. Amor, flor. Olha o som. Tanto vocálico quanto também o som consoante também tem a mesma expressão. Então, são coisas assim bem, vamos dizer assim, sensíveis quando você está escrevendo. E aí ele fala para a gente que as rimas consonantes
consoantes são consideradas mais ricas e elaboradas do que as toantes, porque as toantes elas são muito sutis e suaves, né? É pouca coisa assim que diferencia um sonzinho da outra. É nesse sentido que ele está falando sobre esses dois tipos de, de rimas, né? Então, eu vou ficar por aqui. Se você gostou dessas informações, não esqueça de registrar aí nos seus estudos para que você possa partilhar com outras pessoas. Se inscreva nesse canal, curta, compartilhe com todo mundo, né? Faça aí a divulgação, nos ajude aqui também a partilhar todo o conhecimento. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima aula.